Olá! Salve galera do terceiro ano! O tema de hoje é corrente elétrica. Cara, corrente elétrica é um assunto muito interessante, porque ele está no seu dia a dia, né? Tu vai acender a luz lá da abajur, tem um disjuntorzinho, você vai tuf, 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 tuf. Luz, fez luz. A corrente elétrica leva luz para sua casa. Mas para isso eu tenho que entender o que é corrente elétrica. Ah, não te escutei. Aham, professor, corrente elétrica é, sei lá, tá lá dentro da tomada. Vou lá no fio, vou lá pegar a corrente elétrica, ela tá lá dentro. Não, gente, corrente elétrica ela é um conjunto de partículas, né? Que partículas negativas, né? Ela é energia sendo transmitida a partir dos elétrons, né? E se ela é transmitida, se a física explica, a gente calcula? É óbvio que a gente calcula, né? Como é que a gente pode calcular a corrente elétrica, né? Pela seguinte fórmula, né? Delta Q sobre delta T. Você deve lembrar desse delta Q, né? Professora, eu não lembro de nada. Gente, delta Q é a quantidade de carga. Então, a corrente elétrica ela é o fluxo de cargas que atravessam um determinado meio, pode ser, vamos imaginar que seja um fio, né? No decorrer de um determinado tempo. Então, de novo, não entendi nada. Corrente elétrica é cargas por tempo, né? Então, é a quantidade de cargas que passam numa seção transversal num determinado tempo. O que é seção transversal? É uma área qualquer, né? Suponha que você pega um cano, delimita uma área nesse cano e por ela você conta as cargas que vão passando ao decorrer do tempo. Quer um exemplo bom? Assim, aqui a maioria das pessoas já foram num curral, já tiveram contato com a lida do gado, né? Quando você passa, por exemplo, agora eu esqueci o nome, vamos pôr a porteira como essa seção transversal. Vamos contar quantas vaquinhas passam na porteira ao longo de 10 segundos. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai passando segundo, vai passando uma vaquinha, duas vaquinhas, três vaquinhas, né? A gente chama isso de fluxo de vacas. É corrente elétrica. Imagina que cada vaquinha é um elétron, tá? Então, para lembrar de uma coisa, que gracinha, eu vou lembrar que a quantidade de carga ela é o número de elétrons vezes o próprio elétron. Para quem não lembra quanto que vale esse E, 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Tá, professora, explique bem como é que funciona. Temos aqui, meu jovem, a bateria, tá? A bateria vai ser a nossa fonte de energia. Observe que aqui do polo negativo, eu vou ter cargas, né? Cargas se movimentando. Tenho duas figuras, uma de movimento desordenado e outra quando as partículas estão com a setinha para o mesmo lugar. Como assim? Como que isso funciona, né? Bom, é o seguinte, ó, observa bem. Eu vou ter aqui, suponha que num determinado material você tem elétrons livres. Pode ser um metal. Tem um monte de elétrons solto lá. E aí o que é que acontece? Então, você tem um monte de elétrons livres circulando, né, passeando nesse material, né, de forma desordenada, nada organiza eles. Mas aí vem uma fonte de energia, uma fonte de campo elétrico, algo que faça com que eles se alinhem na mesma direção. No caso, vamos colocar aqui que nós temos uma fonte de energia, depois eu vou explicar cada característica, tá? A nossa bateria ela tem uma DDP, que é uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela se encontra aqui entre os polos da bateria, né? Então ela é uma fonte de energia, onde as cargas vão se movimentar para o mesmo lugar. Isso é corrente elétrica. Corrente elétrica é elétrons em movimento, não tem segredo, tá bom? Beleza. Temos tipos de corrente elétrica, tá? Nós temos corrente elétrica contínua. Então, a corrente contínua, o próprio nome já diz, é contínuo. Quer dizer que o sentido e a intensidade, ou seja, o valor dessa corrente se mantém constante. Nós podemos representar isso graficamente, tá?
Ó, exemplos, bateria e pilha são exemplos de corrente elétrica contínua. Ela tem o mesmo sentido e a mesma intensidade por todo o decorrer do tempo. Tá vendo aqui a corrente em amperes, tá? Esse é a unidade de medida de corrente. E o tempo em segundos. Olha o que acontece aqui com o gráfico, ela se mantém constante, tá? Suponha que essa corrente seja 50 amperes. Ela permanece 50 amperes durante todo o momento que estiver ligado o circuito. Corrente alternada, já é o contrário, quer dizer que ela alterna. O sentido e a intensidade variam periodicamente, tá? O exemplo é a nossa cerca elétrica, tá? Aí eu te pergunto, por que a cerca elétrica, ela é de corrente alternada? Justamente para o animal ou o indivíduo não ficar preso no arame, naquele condutor, né? Quando, ó, vamos supor que um ladrão vai entrar na casa de alguém, aí se tem a cerca elétrica. Ao entrar em contato com a cerca elétrica, ele ficaria pregado, porque ele se transformaria num condutor, né? Ele conduziria corrente e o corpo dele ficaria ali unido ao circuito, porque nós, seres humanos, somos condutores. Para que isso não ocorra, a corrente ela viaja em forma de pulsos, né? Então, se deu 1 segundo, ela puff, vai para cá. 2 segundos, ela puff, vai para lá. 3 segundos, ela puff, vai para cá. Então, ela sofre cortes, né? Esses pulsos fazem com que vai existir momentos que a corrente não vai existir no fio. Isso permite com que o indivíduo ou o animal encoste na corrente elétrica, ele vai tuf, e vai ser jogado por reflexo do próprio corpo, tá? Não é a corrente elétrica que joga o indivíduo lá pro outro lado. O reflexo do próprio corpo, ele vai ser expulso daquela situação, eu gostei da palavra, expulso daquela situação e não vai virar óbito, porque o excesso, né, do calor, por exemplo, se você tá preso num circuito e a corrente tá passando ali, passando pelo corpo, ela vai cozinhando o seu corpo, né? Você vai sofrer um superaquecimento e a pessoa morre eletrocutada. Eletrocutada quer dizer que ela morre assada, tá? Nossa, muito trágico, tá? O gráfico para representar a corrente alternada é esse aqui, ó. Ele forma em forma de ondas. Então, ele alterna. Dá pra calcular, prof? Claro! Vamos supor um exemplo aqui, ó. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então, esse é o seu I. Calcule a carga que passa através de uma seção transversal, lembra da porteirinha? Em 1 minuto. Então, eu tenho o tempo de 1 minuto e a minha corrente tem intensidade de 10 amperes. Quanto vai ser o valor da minha carga? Vamos usar a fórmula. Corrente elétrica é quantidade de carga do tempo. Realize substituição. Corrente é 10, né? Tempo é 60. Não, professora, tempo é 1 minuto. O que eu tenho que lembrar? A unidade de tempo é em segundos. Então, 1 minuto é 60 segundos, tá? Então, substitui aí por 60. O que eu vou fazer aqui, ó? Multiplicar. Entendeu? Multiplicar. Então, 10 vezes 60, 600 coulombs. Então, numa situação que a minha corrente é 10 amperes, em 1 minuto, a minha quantidade de carga é 600. Qualquer dúvida, me chama lá.